Olá, meninos e meninas do 9º ano do ensino fundamental, em especial aos meninos do 9º ano da escola Dona Maria Sofia, em Felizlândia. Hoje nós vamos dar continuidade nos radicais. Nós vamos aprender a divisão e a potenciação de radicais. Divisão, continhas de dividir. Potenciação, continhas com potência, incluindo os produtos notáveis que a gente já aprendeu no 8º ano. Primeiro nós vamos ver a divisão de radicais, que é muito simples. Então, divisão de radicais, continha de dividir com raiz. A mesma coisa da multiplicação. A gente só pode dividir raiz de índice igual com índice igual. Ou seja, raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica e assim por diante. Então vamos lá. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 2. Basta fazer a divisão. Raiz quadrada, 6 dividido por 2, 3. Como 3 não dá para fatorar, então quer dizer que ele não dá para tirar da raiz. Então, o meu resultado vai ser igual a raiz quadrada de 3. Vamos agora para o exemplo da letra B. Raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Primeiramente, a raiz precisa ser do índice igual. Raiz cúbica e raiz cúbica. Significa que eu posso juntar. Então, raiz cúbica, e aí eu vou dividir 96 dividido por 2. 96 dividido por 2. Pego 9, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 sobra 1, desce o 6. 8 vezes 2, 16 e sobra resto 0. Então quer dizer que o meu resultado vai dar 48. Vou repetir. 96 dividido por 2, 48. Então ficou raiz cúbica de 48. Porém, o 48 dá para fatorar. Então eu vou fatorar para mim ver se dá para tirar da raiz. 48 e vou fatorar. Lembrando que a gente só fatora por números primos. Começo do menor, que é o 2. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E 3 dividido por 3, 1. Como terminou em 1, terminou a conta. A minha raiz aqui ela é cúbica. Se ela é cúbica, eu vou separar em grupos de números iguais, de 3 em 3. Então, primeiro grupo formado. Sobrou e sobrou. Então, ficou raiz cúbica, no lugar do 48, formou o primeiro grupo. 2 elevado ao cubo, vezes 2 e vezes 3. Esses 3 aqui sobraram, esse 2 e esse 3. Então, 2 elevado ao cubo, vezes 2 e vezes 3. Mesma coisa da matéria passada. Cortou, libertou da prisão. Não cortou, não saiu da prisão. A prisão é a raiz. Então, cubo e cubo cortou. Quem saiu daqui de dentro? O 2. O 2 e o 3 não vai cortar, então eles vão continuar dentro da raiz. Só que a raiz ela é cúbica. De 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que o meu resultado vai ficar 2 raiz cúbica de 6. Exemplo da letra C. Raiz quadrada de 40 sobre raiz quadrada de 5. Nós aprendemos isso desde o 6º ano, que o tracinho da fração significa pontinho de dividir. Então, o sinalzinho da fração é a mesma coisa que o sinal de dividir. Fração e divisão é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa se eu ler raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Raiz quadrada e raiz quadrada posso dividir. Então, raiz quadrada e vou fazer 40 dividido por 5. 40 dividido por 5, 8. Então, ficou raiz quadrada de 8. Só que o 8 dá para tirar da raiz. Então, eu vou fatorar o numeral 8 por 2.
que dá 4, por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Só que a minha raiz ela é quadrada, eu vou separar eles em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo, 2 elevado ao quadrado, vezes esse aqui sobrou. Então, 2. Cortou, cortou, saiu de dentro da raiz o 2. Esse daqui não cortou, continuou dentro da raiz. Raiz quadrada, no caso de 2. Então, o meu resultado da letra C fica 2 raiz de 2. Vamos agora para o nosso exemplo da letra D. Vamos misturar as contas. Raiz quadrada de 80 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Primeiro, nós já estudamos a multiplicação, então vamos relembrar. Pontinho aqui de vezes. Então, eu sei que aqui eu tenho uma continha de vezes. Raiz com raiz, vou multiplicar. Raiz quadrada, 80 vezes 2, 160. Sobre o que está embaixo, que é raiz quadrada de 5. Então, primeiro, fiz a multiplicação, 80 vezes 2, 160, raiz de 60, 160 sobre raiz quadrada de 5. Fração significa divisão. Por isso, eu vou dividir 160 dividido por 5. 160 dividido por 5. Pego 16, 3 vezes 5, 15, sobra 1, desço 0, 2 vezes 5, 10 e sobra 0. Então, vai dar 32. Quer dizer, raiz de 160 dividido por raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 32. Vou repetir. Multiplicação e fração. Então, primeiro eu fiz a multiplicação. 80 vezes 2, raiz de 160. Fração significa divisão. 160 dividido por 5, 32. Por isso, raiz de 32. Como eu sei que o 32 dá para fatorar, eu vou tentar tirar esse número da raiz. Então, eu vou fatorar o número 32 por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2 e por 2, que dá 1. Só que a minha raiz ela é quadrada, então eu vou separar eles em grupos de 2 em 2. Então, vamos lá, separar em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo, 2 elevado ao quadrado, vezes segundo grupo, 2 elevado ao quadrado e vezes esse daqui sobrou. Então, 2. Então, como a raiz é quadrada, separei em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo, 2 ao quadrado, vezes segundo grupo, 2 ao quadrado e vezes o que está sobrando, que é o 2. Cortou e cortou e cortou, saiu de dentro da raiz o 2 vezes 2, que vai dar 4. Como esse não cortou, ele continuou dentro da raiz, que vai dar raiz de 2. Então, quer dizer que o meu resultado vai ser 4 raiz de 2. Agora, nós vamos ver a potenciação de radicais. Potenciação, potências. Então, nós vamos resolver as potências com raízes, com radicais. Então, primeiro, a gente precisa relembrar o que é uma potência. A potência, ela é composta de expoente e de base. E da potência, que seria o resultado. Então, o expoente é o númerozinho que está aqui em cima e a base é o número grande de baixo. Eu costumo falar com meus alunos que o expoente, ele indica quantas vezes a base vai se repetir. Então, vamos lá para resolver essa potência. Exemplo da letra A. Raiz quadrada de 3 elevado a 5. Primeiro, nós sabemos que potência em cima de potência é uma das propriedades da potenciação. Então, potência em cima de outra potência, a gente pode multiplicar os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 2 elevado a 3. Uma potência em cima de outra potência, eu multiplico os expoentes, que fica 2, 2 vezes 3, 6, 2 elevado a 6. Mas estamos no radical, então vamos voltar para os radicais. Raiz quadrada de 3 elevada a 5. Por que eu falei isso agora da propriedade da potência? Porque em cima do raiz de 3 não tem nenhum expoente, é como se tivesse expoente 1.
Aí basta multiplicar. Raiz quadrada de 3, 1 vezes 5, 5. Então, fica 3 elevado a 5. Então, 1 vezes 5, 5. Fica 3 elevado a 5. Então, na verdade, quando se trata de uma potência simples, é só pegar o expoente e passar ele para dentro da raiz. Só isso. Então, raiz de 3 elevado a 5, peguei o expoente e trouxe para dentro da raiz. Ficou 3, raiz de 3 elevado a 5. Só que dá para tirar esse número da raiz. Então, vamos lá. Como a minha raiz é quadrada, eu sei que para tirar da raiz tem que ser 3 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, vezes. Só que 5 menos 2 ainda sobra 3. Então, dá outro. 3 elevado ao quadrado. 2 com mais 2, 4. 5 menos 4 sobra 1. Então, ainda sobra 3 elevado a 1. Para você tirar a dúvida, é só você somar. 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. O que eu fiz? Eu desmembrei esse expoente 5. 2, 2 e 1. Porque 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Cortou, 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 saiu da raiz. Saiu da raiz o 3 vezes 3, que dá 9. E aqui, como não cortou, continuou dentro da raiz o 3. Como 3 elevado a 1 é a mesma coisa de 3, então o meu resultado ficou 9 raiz quadrada de 3. Vamos para o exemplo da letra B. Raiz quadrada de 10 elevado a 5. Nem precisa de eu fazer esse processo que eu expliquei. A não ser que tivesse outro expoente aqui, eu iria multiplicar. Então, fica raiz de 10, aqui é como se fosse 1. 1 vezes 5, 5. Passei aqui para dentro. Ficou 10 elevado a 5. Também dá para tirar esse número da raiz. Então, eu vou tirar esse número da raiz. Para tirar ele da raiz, como aqui a raiz é quadrada, eu vou separar eles em grupos de 2 em 2. Então, para cortar tem que ser 10 elevado ao quadrado. 5 menos 2, 3. Ainda dá outro. 10 elevado ao quadrado. 2 com mais 2, 4. Para 5 sobra só 1. 10 elevado a 1. A mesma coisa da letra A. 2 com mais 2, 4. Com mais 1, 5. Desmembrei esse 5. Cortou, cortou e cortou, saiu da raiz. Saiu 10 vezes 10, que dá 100. E não cortou o 10. Continuou dentro da raiz o 10. Como 10 elevado a 1 é a mesma coisa de 10, ficou 100 raiz quadrada de 10. Vamos para o exemplo da letra C. 2A raiz quadrada de B elevado ao quadrado. Tudo que está dentro do parêntese eleva ao quadrado. Não se esqueça disso. Lembrando que se não tem sinal entre o 2, o A e o raiz, é como se fosse pontinho de vezes. Então, vamos lá. Tudo que está aqui dentro, eu elevo ao quadrado. Então, eu vou elevar o 2, o A e o raiz quadrada de B. Então, vamos lá. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. A elevado ao quadrado. Dúvida, é só multiplicar os expoentes, como aqui não tem é 1. 1 vezes 2, 2. Raiz quadrada, aqui também não tem expoente como se fosse 1. 1 vezes 2, 2. Então, B elevado ao quadrado. Vou repetir. Tudo que está dentro do parêntese, eu elevo ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. A elevado ao quadrado, raiz de B elevado ao quadrado. Raiz com raiz, quadrado com quadrado, eu posso cortar. Quem que saiu aqui para fora? O B. Já tem aqui fora o 4A ao quadrado. E ainda saiu o B. Então, o meu resultado fica 4A ao quadrado B. Vamos agora para o nosso exemplo da letra D. X sobre Y, raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Lembrando, tudo que está dentro do parêntese, eu elevo a potência, que é quadrado, 2. Então, vamos lá. Começando, x elevado ao quadrado sobre y elevado ao quadrado. Raiz de x elevado ao quadrado.
No x não tem expoente, como se fosse 1. 1 vezes 2, 2. Vou repetir. X elevado ao quadrado sobre y elevado ao quadrado, raiz de x elevado ao quadrado. Quadrado e raiz eu posso cortar. Saiu daqui o x. Só que não tem sinal entre o x e a raiz, é como se fosse pontinho de vezes. Então fica x elevado ao quadrado vezes sobre y ao quadrado vezes, aqui saiu de dentro da raiz, ficou x. Lembrando que se aqui não tem expoente, é como se fosse expoente 1. E aí nós vamos relembrar o ano passado. Multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base, que no caso é x, e soma os expoentes. 2 com mais 1, 3. Sobre o y ao quadrado. Como as letras são diferentes, não posso fazer nada. Então, o meu resultado fica x ao cubo sobre y ao quadrado. Continuando agora os exemplos da potenciação de radicais. Letra E. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. No 8º ano, a gente aprendeu os produtos notáveis. E se a gente observar bem, é raiz. Mas se parece bem se eu escrevesse assim, ó, x mais 3 elevado ao quadrado. Eu costumo falar com meus alunos que toda vez que a gente tem duas somas diferentes dentro do parênteses elevado ao quadrado, é um produto notável. Então, nós vamos resolver esse produto notável. Só que, para resolver um produto notável, a gente usa a fórmula, que é bem mais fácil. Qual é a fórmula para esse produto notável? Lembrando, são 3 produtos notáveis. Um com o sinal de mais, que é o caso aqui da letra E. Outro com o sinal de menos no meio, é o segundo produto notável. E o terceiro produto notável, quando a gente tem uma multiplicação de 2 parênteses iguais com sinais diferentes. Nós estamos vendo aqui o nosso primeiro produto notável. Qual é a fórmula para se resolver esse produto notável? A elevado ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B elevado ao quadrado. Eu costumo chamar o A de primeiro e o B de segundo. Por quê? Agora eu vou separar os termos. Primeiro termo, segundo termo. Tudo que está antes do sinal, eu chamo de primeiro termo. Tudo que está depois do sinal, eu chamo de segundo termo. Então, agora é só usar a fórmula. O primeiro é o A e o segundo é o B. Então, portanto, o A vai ser raiz de 5 e o B vai ser raiz de 3. Então, vamos substituir a fórmula. A elevado ao quadrado. O nosso A é raiz de 5. Então, vai ficar raiz de 5 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes. Mais 2 vezes. O nosso A é raiz de 5 vezes o B. O nosso B é raiz de 3. Mais o B elevado ao quadrado. Nosso B é raiz de 3, então fica raiz de 3 elevado ao quadrado. Vou repetir para você. Toda vez que a gente tem mais elevado ao quadrado no parêntese, é produto notável. Se for mais, é o primeiro tipo de produto notável. Qual é a fórmula para resolver esse produto notável? O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, eu fiz, foi comparar qual é o primeiro e qual é o segundo. Raiz de 5 é o primeiro, raiz de 3 é o segundo. O primeiro é sempre o A, o segundo é sempre o B. Então, A elevado ao quadrado, no lugar do A, raiz de 5 ao quadrado. Mais 2 vezes o A, que é raiz de 5, vezes o B, que é raiz de 3. Mais o B elevado ao quadrado, que é raiz de 3 elevado ao quadrado. Agora é só resolver essas continhas que a gente já aprendeu. Potência, multiplicação, continhas de mais e menos.
Raiz de 5 elevado ao quadrado. É só copiar. Raiz de 5 elevado ao quadrado, porque 1 vezes 2, 2. Mais. Fora da raiz com dentro da raiz eu não posso multiplicar, mas dentro da raiz com dentro da raiz eu posso multiplicar. Então, 2 vezes raiz, 5 vezes 3, 15. 2 vezes raiz de 15 é a mesma coisa de 2 raiz de 15. Mais raiz de 3 elevado ao quadrado. É só juntar 3 elevado ao quadrado. E aí? Quadrado com raiz posso cortar. Saiu o 5 mais 2 raiz de 15 e mais quadrado com raiz posso cortar. Saiu o 3. Número sozinho com número sozinho eu também posso juntar. 5 com mais 3, 8. Mais 2 raiz de 15. Não posso juntar mais, porque aqui só poderia juntar se fosse também raiz de 15. Então, o resultado desse produto notável ficou 8 mais 2, raiz de 15. Vamos agora para o nosso exemplo da letra B. Parêntese, 7 menos raiz de 10 elevado ao quadrado. Menos elevado ao quadrado é o nosso segundo tipo de produto notável. Qual é o segundo tipo do produto notável? É quase igual ao primeiro. A única diferença é que o primeiro aqui é mais e agora o segundo é menos. A fórmula é a mesma coisa, só muda o sinal. No lugar daqui ser mais, agora vai virar menos. Então vamos lá. Primeiro nós vamos identificar o que é o primeiro e o que é o segundo termo. 7 é o nosso primeiro e raiz de 10 é o nosso segundo. Lembrando que o primeiro sempre é A. Então, o primeiro é A e o segundo é B. Então, vamos usar a fórmula. A elevado ao quadrado. O nosso A é 7. Então, 7 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes. Menos 2 vezes. O A, que é 7, vezes o B, que é raiz de 10. Mais o B, que é raiz de 10, elevado ao quadrado. Vou repetir. É só substituir na fórmula. A elevado ao quadrado. No lugar do A, 7 elevado ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B. Menos 2 vezes o A é 7, vezes o B, que é 10. Mais o B elevado ao quadrado. B é a raiz de 10 elevado ao quadrado. Agora é só resolver. 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49, menos número fora da raiz com número fora da raiz, posso juntar. 2 vezes 7, 14. 14 raiz de 10. 14 vezes raiz de 10 é a mesma coisa de 14 raiz de 10. Mais, aqui se eu quiser eu já posso fazer de uma vez, o outro eu fiz devagarzinho, mas esse eu já posso fazer. Quadrado com raiz eu posso cortar. Quem saiu daqui de dentro? O 10. E aí ficou 49 menos 14 raiz de 10 mais 10. Raiz de 10 com número sozinho eu não posso juntar, mas número sozinho com número sozinho posso juntar. 49 com mais 10, 59, menos 14 raiz de 10. Então, o meu resultado vai ficar 59 menos 14 raiz de 10. Vamos para o nosso exemplo da letra C. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Tem uma multiplicação. Se quiser fazer com multiplicação, ótimo, sem problema. Mas nós vamos aprender a resolver com produto notável. Então, vamos lá. Toda vez que a gente tem dois parênteses iguais, eles são iguais. Raiz de 5, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 3. Com sinais diferentes. Um é mais e outro é menos. Ou tanto faz a ordem, um menos, outro mais. Tanto faz. Mas eu tenho dois parênteses iguais com sinais diferentes.
significa que isso é o meu terceiro tipo de produto notável. Esse produto notável é bem simples de se resolver. A fórmula dele é A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Só isso. Lembrando que o A é o primeiro e o B é o segundo. Então, vamos lá especificar. Raiz de 5 é o primeiro e raiz de 3 é o segundo. Não precisa colocar nos dois parênteses, porque os dois são iguais, basta usar um só. Então, raiz de 5, tanto faz daqui ou daqui, é o primeiro. Raiz de 3, tanto faz daqui como daqui, é o segundo. Então, vamos usar a fórmula. Lembrando que o primeiro é o A e o segundo é o B. Então, vamos lá. A elevado ao quadrado. Nosso A vai ser raiz de 5. Então, vai ser raiz de 5 elevado ao quadrado. Menos, lembrando que o que manda aqui é a fórmula, então menos B elevado ao quadrado. Qual que é o B? Raiz de 3. Então, fica raiz de 3 elevado ao quadrado. Lembrando, quadrado com raiz posso cortar. O que saiu? 5 menos quadrado com raiz posso cortar. O que saiu? 3. 5 menos 3 vai ser igual a quanto? 2. Então, quer dizer que o meu resultado vai dar 2. Ah, professora, mas eu prefiro fazer a multiplicação. Pode? Pode. Só que você vai fazer mais conta. Mas se quiser fazer, vai dar o mesmo resultado. Vou mostrar para você. Raiz de 5 vezes raiz de 5. 5 vezes 5, 25. Então, vai dar raiz quadrada de 25. Menos raiz de 5 vezes raiz de 3. 5 vezes 3, 15. Raiz de 15. Agora, mais raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz de 15. Mais vezes menos, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9. Menos raiz de 15 mais raiz de 15 são iguais com sinais diferentes, a gente pode cortar. Sobrou raiz de 25 menos raiz de 9. Raiz de 25 é igual a 5 e menos raiz de 9 é igual a 3. 5 menos 3, 2. A mesma coisa, mas resolver o produto notável, você faz bem menos conta. Mas, se você quiser resolver a multiplicação, sem problemas. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. 2 raiz de 5 mais 3 vezes 2 raiz de 5 menos 3. A mesma coisa do exemplo anterior. Então, nós temos uma multiplicação, dois parênteses iguais, 2 raiz de 5, 2 raiz de 5, raiz de 3, raiz de 3. Com sinais diferentes. Um é mais e o outro é menos. Lembrando que tanto faz a ordem. Pode ser menos e mais ou mais e menos. Tanto faz. Então, quer dizer que nós temos o terceiro produto notável. Então, nós vamos usar esse terceiro produto notável. A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Lembrando que o A é o primeiro e o B é o segundo. Então, vamos lá. 2 raiz de 5 será o primeiro e raiz de 3 será o segundo. Então, vamos usar a nossa fórmula. Lembrando que o primeiro é o A e o segundo é o B. Então, A elevado ao quadrado. No lugar do A, eu vou colocar 2 raiz de 5. Então, 2 raiz de 5 ao quadrado. Dentro do parêntese, porque tudo que está dentro do parêntese eleva ao quadrado. Menos B elevado ao quadrado. Qual que é o nosso B? Raiz de 3. Então, raiz de 3 elevado ao quadrado. Vou repetir. Multiplicação. Dois parênteses iguais com sinais diferentes. Significa que é o nosso terceiro produto notável. A fórmula desse produto notável é A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Por isso, eu substituí no lugar do A, 2 raiz de 5 ao quadrado, menos no lugar do B, raiz de 3 ao quadrado. Tudo que está aqui dentro do parêntese, eu elevo a potência. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Raiz de 5 elevado ao quadrado, menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Já posso fazer direto.
Quadrado com raiz, posso cortar, o que saiu? O 3. Aqui também eu poderia ter feito direto, quadrado com raiz, posso cortar. Entre meio 4 e o raiz de 5 não tem sinal, como se fosse pontinho de vezes. Então, 4 vezes o 5 cortou, saiu de dentro da raiz, menos o 3. Multiplicação e menos, primeiro eu resolvo a multiplicação. 4 vezes 5, 20, menos 3. 20 menos 3 vai ser igual a 17. Então, quer dizer que o resultado do meu produto notável vai ser 17. Agora nós vamos para o nosso último exemplo da potenciação. 3 raiz de 2 menos raiz de 5 elevado ao quadrado. Voltamos de novo. Menos elevado ao quadrado significa que é o nosso segundo produto notável. Então, nós vamos resolver esse segundo produto notável. Para isso, vamos usar a fórmula. Segundo produto notável, A elevado ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B elevado ao quadrado. Lembrando que o A é o primeiro e o B é o segundo. Então, vamos lá. 3 raiz de 2 é o meu primeiro e raiz de 5 é o meu segundo. O primeiro é o A, o segundo é o B. Agora, nós vamos usar a fórmula. A elevado ao quadrado. No lugar do A, eu vou colocar 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o A, que é 3 raiz de 2, vezes o B, que é raiz de 5, mais o B elevado ao quadrado. O B é raiz de 5, então vai ficar raiz de 5 elevado ao quadrado. Vou repetir. A elevado ao quadrado, no lugar do A, 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes, no lugar do A, 3 raiz de 2, vezes, no lugar do B, raiz de 5. Mais, no lugar do B, raiz de 5 elevado ao quadrado. Agora, eu vou resolver essas continhas. Tudo que está dentro do parêntese, eleva ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Não tem sinal entre o 3 e a raiz, é uma multiplicação. Raiz de 2 elevado ao quadrado, quadrado com raiz corta, quem que saiu? O 2. Vou repetir. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 ao quadrado, quadrado com raiz corta, saiu o 2. Menos número fora da raiz com número fora da raiz, posso multiplicar. 2 vezes 3, 6. Raiz com raiz, também posso multiplicar. Raiz, 2 vezes 5, 10. Mais raiz de 5 ao quadrado. Quadrado com raiz corta, quem que saiu? O 5. Agora, eu vou resolver minhas continhas. Multiplicação, vou fazer ela primeiro. 9 vezes 2, 18, menos 6, raiz de 10 e mais 5. Não posso juntar porque tem que ser raiz de 10 com raiz de 10. Mas número sozinho com número sozinho, eu posso juntar. 18 mais 5, 23, menos 6, raiz de 10. Então, o meu resultado vai ficar 23 menos 6, raiz de 10. Então, para ajudar você a fazer os exercícios de potenciação de radicais, tá aí as fórmulas dos produtos notáveis. Primeiro produto notável é quando eu tenho um parêntese somado elevado ao quadrado. A fórmula é A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B elevado ao quadrado. Segundo produto notável é quando eu tenho menos elevado ao quadrado. A menos B elevado ao quadrado. A fórmula fica A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B elevado ao quadrado. E o terceiro produto notável é quando eu tenho uma multiplicação de dois parênteses iguais com sinais diferentes. Então, multiplicação, dois parênteses iguais com sinais diferentes. A mais B vezes A menos B. A fórmula é
A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Espero ter te ajudado. Boa sorte em seus exercícios e não se esqueçam, ao final do vídeo, dê o seu like e se inscreva em meu canal.